Estamos ao vivo, mais um Chat English U, mais um bate-papo sobre o aprendizado de idiomas. Deixa eu colocar meu óculos aqui, guardar aí o Instagram, né? Chamar as pessoas, chamando os seguidores para mais um bate-papo, mais uma live aqui do nosso Instagram. Como já lembrei aí ontem, né, e nas lives anteriores, esse Instagram aqui, que agora é da English U, era o meu Instagram pessoal, e o Instagram da English U se tornou o meu pessoal se tornou da English U, né? Para que a gente organizou aqui o nosso tráfego pago e foi melhor fazer essa alteração. Se você está vendo anúncios aí da English U, né, no Facebook, no Instagram, foi por conta dessa alteração e nós estamos conseguindo chegar com os anúncios a mais pessoas. Bom, vamos lá, vou convidar pessoas aqui também, deixa eu compartilhe você que for entrando também, né, compartilhe esse bate-papo para que mais pessoas possam acompanhá-lo. Hoje com um tema também bem legal, bem importante. Deixa eu compartilhar aqui com a maioria dos contatos. Vamos lá, coisa rápida. Aqui. Chegando ao final aqui, os primeiros pessoas online compartilhando. Vamos lá. Agradecer ao pessoal que participou na live de ontem, ao vivo, os que assistiram depois também, né? Foi um bate-papo muito legal sobre níveis de idioma. E hoje, um conteúdo também bem positivo, bem necessário, né, para você que está estudando idiomas, para você que pretende começar a estudar e já sabe, né, a importância de falar um segundo idioma, de ser bilíngue ou trilingue. Bom, tema de hoje: preciso passar no teste ou na entrevista de emprego. O que eu faço? Como eu faço para fazer isso? Né? E por que eu escolhi esse tema, né, dentre vários que a gente vai bater papo ainda nesse Chat English U, nessas lives ao meio-dia, né, um bate-papo aí de meia hora. Por que eu escolhi esse tema? Na verdade, é uma pergunta foi uma pergunta de vários alunos já nesses 12 anos de ensino de idiomas, né, da English U, e não para de acontecer mensalmente essa pergunta: olha, eu preciso passar no teste, eu preciso passar na entrevista, só falta um nível de inglês. A pessoa se prepara na área, tem ali estuda para aquela área, para sua profissão, e acaba não colocando o inglês, né? Não começando a estudar inglês junto com a graduação ou com um curso técnico, e depois não passa na entrevista ou não passa na prova por conta de não ter um nível em inglês. Bom, antes de eu falar dessa pergunta diretamente, tem muitos adolescentes, pré-adolescentes, que os pais estão nos procurando. Esse mês, agora de fevereiro, foram muitos. Agora em março também, teve uma boa quantidade de pais que o aluno não está conseguindo, estuda numa escola particular, né? Ou normalmente na escola particular, mas também na municipal e na estadual, mas mais na escola particular.
ele está tirando nota baixa, não consegue passar na prova ali, está tendo dificuldades, tal, e a mãe procura um reforço, alguma coisa. E aí nos procura, conta toda a história, diz que já tentou com professores particulares, enfim. E é a mesma ideia, né? É um link, um chamariz para esse adulto que só pensa em passar no teste ou passar na entrevista de emprego. Com pré-adolescente, o que acontece? Se você estudar, você estiver indo para aula para fazer prova, você não vai aprender o idioma. Ou você vai ficar bom para fazer prova, ou você aprende o idioma. E, infelizmente, motivo do Brasil ter essa baixa, né, estimativa aí de pessoas que se comunicam em inglês ou em espanhol, num segundo idioma, porque a nossa educação está voltada para ensinar o aluno a fazer prova. Então você estuda para fazer prova. Então a preocupação é passar na prova. E esse é o primeiro erro da educação em si e o primeiro erro de quem começa a estudar um idioma e para fazer a prova. Nós estamos tão direcionados a isso que a gente fica mal se a gente não tira uma nota 8, 9 ou 10. Se tira um 7 ali, já fica mal. Eu gostaria que fosse maior a nota. Claro que nós temos provas na English U também, no curso presencial e online. É necessário ter uma avaliação ali para saber onde a gente pode melhorar, tanto da parte do aluno quanto da escola. Mas é muita fixação no sentido da prova. Eu preciso tirar nota. E de verdade não é a nota que vai provar que você fala o idioma. Dentro de idiomas, eu posso provar para você, nesse bate-papo, que é a primeira coisa que você tem que deixar de lado. Então, as mães nos procuram, os pais, esse pré-adolescente, esse adolescente, né? Se você estiver assistindo essa live, for nosso aluno e passou por isso, digite aí nos comentários. Coloque também a cidade que você está falando, que você está acompanhando. Se você está vindo também aí de outro país, né? E é brasileiro, também deixe nos comentários. Vamos nos interagir aí. Também um próximo tema que você queira que eu fale aí numa próxima live. É bem legal, tá? Também compartilhe para que chegue a mais pessoas. Esse pré-adolescente, esse adolescente, então, que o pai e a mãe nos procura, está, então, sendo ensinado a fazer a prova. Só que muitos deles não se adaptam a esse aprendizado. Eu acho que a maioria. Então, acabam se frustrando. Eu acho que meu filho não consegue, inglês é difícil, ou espanhol é difícil, não é um idioma, né, que ele vai bem, vamos procurar um reforço. Aí procura a gente para dar um reforço para ele passar na prova. E qual é a nossa resposta? Nós não ensinamos inglês e espanhol para aluno fazer prova. O que é o contrário, que eu vou explicar detalhadamente. Resumindo, nós ensinamos o aluno, independente da idade, a se comunicar no idioma com naturalidade e ele vai passar em qualquer prova, tá? Essa é a verdade. Ele vai estudar as estruturas do idioma, que vai cair nas provas por aí, que vai ter nas provas. Ele vai aprender a falar, usar o idioma na fala, vai aprender a escrever, a ler, e isso vai fazer com que ele tenha bons resultados na prova. Então, pode perceber que alunos que já falam o idioma, da idade desse aluno pré-adolescente e adolescente, que já estudam e já estão se desenvolvendo no idioma, não tem dificuldade na prova, tá? É claro que quando você estuda, um professor de ensino regular, ele vai te falar, olha, vamos fazer uma revisão que a prova vai cair isso, isso e isso. Aí você foca exatamente naquilo. Então, você está estudando para passar na prova, para ter uma nota média ou máxima na prova. E isso não é o nosso trabalho aqui na English U. Então, para você pré-adolescente, você pai, mãe, que está com essa dificuldade, com essa dor, muitos nos procuram que não estão conseguindo, e não é só em idiomas isso, em matemática, em português, a mesma coisa,
né, são forçados a aprender algo para passar na prova. Então nós fazemos o seguinte: se matricule no curso, faça a aula experimental, passe pelo processo, não é demorado. Eu não dou aí 3, 4 meses para você poder passar nas provas do ensino regular aí até o ensino médio. Porque não vão exigir mais do que presente, passado, to be, futuro, um modal verb e no máximo um present perfect de estrutura. E isso a gente ensina até o nível pré-intermediário. Só que você não estuda conosco para fazer a prova. Você aprende isso para utilizar na prática, de forma escrita, de forma lida, falada e escutada, e a prova é uma consequência. Então você, pai e mãe, que tem alunos aí, crianças que já estão estudando inglês aí na escola, 10, 11, 12, adolescentes de 13, 14, 15 anos, tem essa dificuldade, matricule o seu filho para aprender inglês, para se comunicar no idioma, e a prova da escola vai ser uma consequência. Assim como eu vou falar para o adulto agora que precisa passar no teste. Eu vou separar o teste da entrevista. Muitos nos procuram. Ricardo, eu estou aqui na minha profissão, sou engenheiro, sou técnico em manutenção, enfim, sou eletricista, e eu preciso passar numa prova ali, num teste, para entrar em determinada empresa. Tem um site chamado vagas.com, que a maioria das empresas multinacionais aqui do Brasil, de Limeira e região, utilizam para avaliar o nível de inglês, né? Ou de espanhol também, mas normalmente de inglês, do candidato. E esse aluno precisa passar nessa prova, esse candidato. E ele já tem ali as especificações da área, passou já na entrevista ali sobre a profissão. E aí a segunda etapa precisa-se pelo menos do inglês intermediário. E aí vai lá avaliar o nível, você entra no site, tem tempo para fazer o teste, às vezes, sei lá, 2, 3 minutos para você ler um textão em inglês, né, interpretar esse texto e dar as respostas corretas. Se você não tem nível no idioma, o intermediário pelo menos, esquece, não vai passar no teste. Então, a mesma coisa para você adulto. Você já acima de 18 anos que já tem uma profissão, já está se formando, não deixe de aprender o idioma, a se comunicar em inglês ou em espanhol, e depois você vai para esse teste e tira de letra. Temos alunos, por exemplo, que fizeram testes no idioma inglês, espanhol ou só o inglês, para trabalhar em cruzeiros marítimos, né? Navios. A própria Iraceli, que está já há um bom tempo trabalhando num cruzeiro, indo pelo mundo todo aí. E aconteceu isso com ela, ela deu uma entrevista no nosso chat aí antes da pandemia ou durante a pandemia, não me lembro exatamente. Ela estava terminando o módulo avançado business nosso e nem se preocupou com o teste. Ela simplesmente se preocupou com a documentação que estavam exigindo para ela poder ir até o navio, visto e tudo mais, né? Até mesmo com o que ela ia fazer ali, se ela tinha uma experiência ou não. E o inglês foi o que colocou ela para dentro, porque ela chegou no teste, falou inglês naturalmente ali, sem medo, receio, pronto. O restante é possível aprender lá. Então, como tem contato com muitas pessoas do mundo todo, né, o idioma é essencial. E ela está até hoje, eu acredito que já nós estamos há 4 anos e meio nesse novo endereço, ela já veio de férias, deu uma palestra sobre como é trabalhar no navio, nesse endereço da English U em Limeira. Eu acredito que ela deve estar uns 5, 6 anos já, né, nas embarcações aí. E eu vejo, acompanho tudo, ela fez uma palestra, mostrou os países que ela passou, os lugares, como é dentro do navio, quais são os desafios, né, os pontos positivos, negativos, né, também sobre valores financeiros. É um formato de intercâmbio também, né, pessoas do mundo inteiro. E hoje ela já fala espanhol também, porque tem muitos latinos, né, que vão fazer cruzeiros, e ela falando inglês e espanhol, tudo feito aí. Então já está 6 anos, eu acredito, aí nessa vida, e é uma prova disso. Outros alunos, quero passar no teste lá do vagas.com. Por exemplo, eu tive situações da Caterpillar, Caterpillar é uma empresa de Piracicaba, aqui da nossa região. Vários alunos, desde quando abri a escola em 2013,
olha, eu me formei em engenharia, gostaria de trabalhar ali, para entrar como estagiário precisa ter um nível intermediário. E aí é seguir, estudaram, tem alunos, eu lembro de uma aluna na época, eu não vou citar o nome dela agora, mas se eu não me engano foi 2015 isso, né? 2 anos de English U. Ela estudou até o pré-intermediário, ela não gostava de inglês, já tinha tentado aprender, acho que tinha uns 21 anos, e 21 ou 22 anos, estava se formando engenheira ali no último ano e queria demais essa vaga. Hoje ela já é efetiva nessa empresa já há muitos anos, desde 2015, né? Ela entrou, são 10 anos, e eu me lembro que ela estudou até o pré-intermediário nosso e já passou. Nós ajudamos ela, eu expliquei o que cai no teste, como seria a entrevista, e normalmente a entrevista é nesse site, vagas.com, você tem uma nota ali, depois eles ligam para você da empresa, normalmente um brasileiro, uma brasileira do setor de RH, e você faz a parte de fala, prova que foi você que fez a escrita, né? Porque se você conseguiu passar ali, você também tem a fala. E muita gente pede para professores fazerem o teste, outros amigos que falam idioma, mas chega na parte da fala, não dá conta, né? Então tem a empresa Mali também, que é uma empresa multinacional que fica aqui sentido Limeira Mojimirim, né? É Mojimirim mesmo isso. Tem muitos alunos que estudaram com a gente, que trabalham lá e precisaram do inglês para isso. Então, qual é o inverso? Não estude para fazer prova, não estude para passar no teste. Estude para aprender o idioma, para se comunicar no idioma, inglês ou espanhol ou qualquer outro. E o teste, a prova, vai ser uma consequência. Entenderam? Então, sobre o teste aí, 15 minutos, consegui explicar. A criança que precisa fazer prova, o adolescente que precisa fazer prova. Pare, quebre esse paradigma que você tem que estudar para fazer a prova. Infelizmente, você não vai aprender idiomas nas escolas regulares, esquece, nem em particular. Poucos, a porcentagem é quase zero. Alguém que já tem alguém na família que fale, que tem ali, que ajude nisso, que tem esses resultados. Mas as escolas regulares, até mesmo os cursos que estão falando que são bilíngues, você não aprende a se comunicar no idioma. Então, infelizmente, por isso que a English U existe, nos procure, né? Invista um valor financeiro, o seu tempo, para que isso aconteça. E se você já tem algum nível, né, ali pré-intermediário, melhore, vá até o intermediário, vá até o avançado. Lembrando que o bate-papo de ontem, a live de ontem, para quem não assistiu, foi sobre níveis de idioma e sobre a diferença entre fluência e comunicação. Ficou sensacional o conteúdo de ontem. Nós vamos tirar vários cortes dali para poder, né, auxiliar você que acompanha aí a English U a cada vez mais alcançar a comunicação no idioma e alcançar os seus objetivos pessoais, profissionais e financeiros, claro. Para alcançar tudo que você precisa de resultado financeiro e estar contente, feliz aí na sua profissão. É para isso o idioma, não é só para morar fora, né? Aqui no Brasil mesmo, nessas empresas que eu citei aqui em Limeira, região, né? Você tem aí a Mali, você tem a Caterpillar que necessita disso, de muitas pessoas, por serem empresas que têm muitos gringos fazendo visitas e que tem processos no qual o idioma inglês, em especial o espanhol, são necessários. Segunda etapa, então, do nosso bate-papo aqui de hoje, preciso passar na entrevista de emprego. O teste, né? Faço a provinha ali e tal, preciso fazer a prova. Mas, Ricardo, eles estão pedindo ali só na entrevista, né? Vão fazer uma entrevista comigo e já vai ser em inglês, ou vai ser pelo telefone, ou vai ser presencial, eles estão decidindo. E eu estou com medo, tal. Você só está com medo se você não tem pelo menos um nível intermediário, né? Se você tiver um nível intermediário, você vai para a entrevista tranquilamente. Aqui no Brasil não vão exigir tanto de você. Na verdade, eles falam nível intermediário, mas o pré já resolve, o nível A2 já resolve. Mas é claro, sempre um pouco acima, mais tranquilidade. Por quê? O que acontece numa entrevista de emprego na hora do speaking, na hora da fala, tanto em inglês quanto em espanhol? Primeira coisa,
Primeira pergunta que vão te fazer, a gente trabalha aqui dentro do nosso primeiro ano de estudo do zero ao avançado. Na oitava aula você precisa fazer um vídeo falando sobre você em inglês. Vão te perguntar essa primeira coisa. Introduce yourself, please. Tell me a little bit about yourself. Me conta um pouquinho sobre você. Então você vai dizer sua idade, né, a sua profissão, né, as suas qualificações de estudos, quais são as suas, os seus objetivos na vida, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, quais são os seus hobbies. Se você não falar isso, né, não conseguir falar isso, eles vão te perguntar individualmente, né? What is your favorite thing? Né? Qual é a sua coisa favorita? O que você mais gosta de fazer, né? What do you most like to do in your free time? O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, né? Então, vai te perguntar. Quer saber, você gosta de ler, né? Se faz parte da sua área. Qual é a sua formação técnica? Então, algo sobre você é importantíssimo. É o primeiro passo. Primeira pergunta da entrevista, introduce yourself. Tell me a little bit about yourself. Beleza? Segunda coisa que podem te perguntar. Perguntas de entrevista que fazem em português. Por exemplo, por que você quer trabalhar com a gente? Ou por que eu deveria te contratar? Nós trabalhamos isso no nosso módulo business, no avançado, no intermediário, falando sobre negócios, né? E aí, vai girar uma conversação, normalmente é um brasileiro que vai fazer com você, que tem um nível um pouco acima do seu, ou talvez alguns até menos, porque às vezes está no RH, mas não tem um nível, né, proficiente de inglês. E se você tem uma proficiência, como eu falei no bate-papo de ontem, imagina você aí fazendo um teste de nivelamento já com nível C1 ou C2. Às vezes você vai ter mais nível de inglês do que o próprio entrevistador. Isso acontece muito. Então, ele vai avaliar os dois pontos, seu idioma, seu segundo idioma ali, o inglês ou o espanhol, e ele vai avaliar ali a sua profissão também, a sua formação, e o que você tem de capacidade. E como eu disse, muitas vezes você vai ser contratado pelo nível de inglês, porque dá para desenvolver, a empresa pode te desenvolver na profissão, na sua área. E muitas vezes você não tem o nível de idioma, mas tem a profissão, não dá para desenvolver o inglês. No máximo, se você for muito bom, for muito experiente na sua área, te contrata e fala, ó, vai melhorar o seu idioma. Procura English U, formato presencial online. Aí, por que desse bate-papo? Não espere chegar o teste ou a entrevista de emprego. Comece a estudar antes. Eu falo sempre aqui para quem nos procura e para os nossos alunos que, graças a Deus, já estão estudando e estão fazendo uma graduação ou uma pós-graduação. Não se forme antes de aprender um segundo idioma, inglês ou espanhol, as duas línguas mais faladas no mundo. Ou seja, leve junto, estude a graduação, a pós-graduação junto com o idioma. Aí você vai chegar com uma formação, né, acadêmica e já com idioma, com segundo, terceiro idioma já também no mesmo nível. E isso vai ser imprescindível para você não ter preocupação alguma, nem com a sua área de atuação, que você já vai ter experiência ou já vai ter estudado sobre ela, tá? E vai talvez entrar como trainee, né, como estagiário, ok? E o idioma vai ser uma preocupação, assim como foi com a Iraceli, para trabalhar no navio, né, fazendo aí cruzeiros marítimos. Então, esse bate-papo é para isso, coisa rápida, direta, para você entender. Sempre o foco vai ser, estude o idioma para se comunicar nele e depois alcançar a fluência. Não estude para fazer prova, não caia nessa armadilha. A educação, né, tá fazendo ao contrário. Quantos de vocês que vão assistir essa live ou que estão assistindo agora tentaram estudar inglês? Estudaram na escola regular aí na sua época, você que já é adulto, pai, mãe, né, de alunos hoje. E o que aconteceu? Você usava aqueles métodos, né, da época das múmias, né, da caverna. Ou seja, vamos pegar um texto em inglês e vamos traduzir para o português. Misericórdia.
cansaço. Hoje a má estatística também é culpa disso. Ah, eu não consigo aprender inglês. Não, inglês é difícil, espanhol é difícil. Eu tenho que traduzir, não consigo traduzir. Claro, estava errado. E muitos métodos utilizam isso até hoje. O ideal seria não traduzir do inglês para o português, né? Você pensa em português e executa aquilo em inglês. Então, vamos dar um exemplo. Eu pego um texto em português e eu penso como seria isso em inglês, né? Agora, pegar um texto em inglês e traduzir para português, você pega o tradutor, pega o Google, que seja, em mãos, e você não vai conseguir pensar no idioma. E vai dar aí quase 50% da sua tradução errada, porque você não pensa no idioma. E é o que eu já falei aqui, né, num bate-papo anterior. Então, lembrando, as nossas lives aqui, do meio-dia ao meio-dia e meia, 30 minutos de bate-papo sobre um tema, sobre o aprendizado de idiomas, sobre intercâmbios, para, né, lembrar você da importância de começar o quanto antes a aprender inglês ou espanhol e o que isso pode mudar na sua vida, né? Não deixar para em cima da hora, né, para vir aprender inglês ou espanhol na hora que você precisa passar na prova ou no teste, né? Então, faça isso. Você, pai, mãe, né, de crianças, adolescentes que estão estudando inglês já na escola e estão passando por essa dificuldade, não é culpa do aluno, não é culpa do seu filho, do seu filho ou da sua filha. É a metodologia que está sendo aplicada para fazer prova. E muitos não conseguem fazer prova, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade com prova. Eu não me cobro porque eu sei que eu vou sempre tirar uma nota abaixo. A minha nota sempre vai ser abaixo do que eu posso, daquilo que é a minha capacidade. Por quê? Nervosismo, você diminui seu resultado, né? Dependendo de como você vai estar no dia. Eu lembro das minhas provas da graduação, da pós, né? Você não está livre, você não fica livre, você fica preocupado já com o resultado. O que acontece? Resultado baixo. Então, fique atento a isso. Não estude, é necessário fazer a prova. Quando nós temos as provas aqui, nós já avisamos para os alunos. E mesmo assim, professor, gostaria que fosse maior minha nota, eu acho que eu não estou bem. Tem alunos que querem até desistir, parar de estudar, parar de aprender por causa de prova. E não foi nota média baixa. Aqui a nossa média acima de 5, tá bom. 6 tá melhor, 7 já tá legal, 8, 9 já é tudo. Porque idiomas não é exatas, não é 2 mais 2 é 4, não é exato. Você depende de vários fatores. E tem alguns alunos que conseguem 100%, né, 10 em algumas provas tem. Eu lembro desde o início, 2013, nas primeiras turmas, até hoje, sempre tem um ou outro com 9, 9,5, porque já vem se dedicando no idioma, todos os dias fazendo aquilo que a gente pede, e quando você segue uma metodologia, um método, acredita nele, aí o resultado é inevitável. E você, quero fazer uma chamada para você que vem estudando em outros lugares, ou individualmente, sozinho ali, ou em aulas particulares, ou numa outra escola e não está tendo resultado. Se você está estudando há mais de um ano e não alcançou o nível pré-intermediário, não consegue escrever um texto sozinho, não consegue ler e não consegue começar a falar sem depender da escrita, olha, eu sugiro a você que procure um outro método, procure um outro formato de estudo, porque você também está atrasando o seu aprendizado. E talvez aí por conta de uma multa, de um contrato que fizeram com você, ou por conta de uma comodidade, né, você está estragando aí a sua forma de aprender. Vai achar que você não é capaz de aprender, que inglês demora para ser aprendido, e não é por aí, ok? Esse era o bate-papo de hoje. Foram aí, né, 30 minutos de bate-papo. Às vezes eu passo 40 minutos, 50 minutos, mas hoje bem direto, respondendo a pergunta de vários alunos desde 2013 e nunca acaba. Vários pais, adultos que nos procuram não querem aprender o idioma, eles querem passar no teste ou passar na prova. E o que nós dizemos normalmente é:
aprenda o idioma, venha aprender para se comunicar, para falar o idioma, e prova, teste, entrevista de emprego, vai ser consequência desse aprendizado. E olha, eu vou contar uma coisa aqui, por incrível que pareça, professores de redes estaduais e municipais já me procuraram dentro desses 12 anos e, pasme, gente, me procuraram porque eles são formados em letras ou pedagogia, não falam o idioma, porque dentro da graduação não ensina o idioma, em muitas graduações, mais ainda, nem fala do idioma, conta história, tal, mas você tem que aprender fora. E aí você não aprendeu a falar o idioma, só se formou, né, prestou provas ali para entrar dentro da escola municipal ou estadual, principalmente professores já mais antigos, de 20, 30 anos, já nem querem mais aprender o idioma e me procuram. Ricardo, me indicaram você, indicaram sua metodologia, a sua escola, mas eu não gostaria de aprender o idioma, eu queria que você me ensinasse como ensinar o livro que é proposto no ensino médio ou fundamental. Pasme que eu escuto isso e a minha resposta é não, é claro, e nós ensinamos o idioma. Imagina, né, você ter aula então com o professor, com a professora que não fala o idioma que está te ensinando, ele só segue o livro. E infelizmente é a realidade da educação hoje de idiomas nas escolas, especialmente municipais e estaduais. Poucas têm o professor, né, ele é formado, claro, né, tem a formação ali, porque é uma exigência, mas a exigência deveria ser falar o idioma, não só a graduação. Claro que os dois, a graduação, uma pós, quanto mais formação, mais a comunicação no idioma. Pelo menos o nível B2 um professor deveria ter dentro das escolas municipais e estaduais, né? E eu acho que deveria ter até o nível C1. Mas como vai exigir isso, né? Se a estatística é essa, 3%, 4% de brasileiros que se comunicam no idioma, né? Poucos são professores dessa porcentagem. Então é uma realidade dolorida, os métodos, os materiais das escolas não ajudam. Quando o professor fala, ele é obrigado a seguir o material que ele não acredita. Então, infelizmente, essa é a realidade. E por isso que nós temos um material próprio, criado por nós mesmos. Eu estudei uma pós em metodologia de língua portuguesa estrangeira, sou professor há muitos anos e esse material vem dando muito certo. A nossa metodologia, não só o método, né, e o material andam juntos, e por isso, de mais de 4.000 alunos já se comunicando em inglês e espanhol com naturalidade e alcançando seus objetivos. Então vem para English U, entre em contato com a gente, compartilhe esse conteúdo para que chegue até mais pessoas e vamos aí com toda essa globalização, essa politicagem toda aí envolvendo idiomas, né? Muitos brasileiros indo para os Estados Unidos, né? Toda essas guerras acontecendo, o idioma passa a ser ainda mais necessário, especial o inglês, o idioma mais utilizado no mundo, e o espanhol também, o idioma mais falado no mundo, que a English U pode te oferecer. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe, deixe seu comentário, deixe mais um tema aqui que você gostaria de ouvir, que eu abordasse, e até amanhã, né? Quarta-feira, amanhã, hoje, terça-feira, dia 25 de março, concluindo mais uma live, e amanhã já iniciaremos com mais um tema. See you next time, see you tomorrow, hasta amanhã, abraço!